Bom dia, desembargador Oswaldo Trigueiro, demais desembargadores. Este é um contato que faço em razão do processo judicial número 081-2658/68-2019 da Quarta Câmara Civil, um agravo de instrumento movido pelo senhor Marçal de Queiroz e a senhora Carmen Queiroz, ambos casados, agravantes, que eu aqui represento. É um agravo em razão de uma tutela provisória concedida em juízo de primeiro grau em favor do autor, o senhor Baldo da Cruz Pequeno. E esse é um processo, Excelência, que nós temos uma preocupação muito grande, e não uma preocupação por causa da tese jurídica, mas uma preocupação por causa das possibilidades que se tem. A decisão de primeiro grau veio a afastar o senhor Marçal de Queiroz e a senhora Carmen Lúcia Queiroz da residência destes dois senhores idosos, duas pessoas extremamente respeitadas, professores da Universidade Federal da Paraíba. O professor Marçal é mestre e doutor, professor titular do Departamento de Química. Professora Carmen é pedagoga, também da Universidade Federal da Paraíba, e foram surpreendidos com a decisão de primeiro grau que determinou a desocupação do imóvel por parte do senhor Marçal e a senhora Carmen, que compraram o imóvel legitimamente, compraram o imóvel de forma lícita, respeitando a propriedade registral, sem que soubesse de nenhuma mácula, de nenhum conflito familiar que havia entre o senhor Baldo, agravado, e a senhora Cláudia Pequeno, que é quem era casada com o senhor Ubaldo. Perceba, Excelência, que a decisão de primeiro grau ela fora prolatada sem respeitar os requisitos ensejadores, os requisitos permissivos da tutela provisória de urgência, quais sejam a probabilidade do direito, que inexiste, o perigo da demora, que também inexiste, e a irreversibilidade do julgado, que é o que mais chama a atenção. A irreversibilidade do julgado seria totalmente comprometida, porque tirar dois idosos de sua residência, onde habitam há quase 10 anos, num processo judicial que for instaurado há 6 anos e que for apenas distribuído 2 anos após o negócio jurídico firmado, está em total descompasso com a lógica da tutela provisória de urgência. E aí, Excelência, eu queria ressaltar 3 pontos que são os pontos que são alegados, que são levantados pelo autor. Eles alegam que o imóvel teria sido vendido enquanto o mesmo estava bloqueado judicialmente. E não estava, porque o bloqueio judicial que o autor conseguiu num outro processo, em outubro de 2011, é 2 meses posterior da venda do negócio jurídico. O negócio jurídico que fora celebrado em setembro. É curioso porque o autor tenta dizer que esse negócio jurídico só teria acontecido em 2012, porque fora reconhecida firme em 2012, mas fora reconhecida firme em 2012 para mostrar que as assinaturas que estavam naquele contrato eram verdadeiramente legítimas. E um contrato assinado em setembro de 2011. Um contrato que contou com a participação de um inquilino, por exemplo, que teve a entrada, que foi dado de entrada no imóvel. Um inquilino que alugava uma casa, que foi dado de entrada no imóvel. E esse inquilino até hoje não foi escutado. Um contrato que teve a participação da senhora Cláudia Pequeno, da senhora Cláudia, que era esposa do Ubaldo. E aí é um grande ponto que precisa ser observado, porque a segunda tese do autor é de que não se respeitou a outorga uxória, a outorga marital, sendo que quando se analisa o contrato ele fora firmado entre meus constituintes, senhor Marçal e senhora Carmen, diretamente com os antigos proprietários, Lúcia e Paulo, que é quem estavam como proprietários perante o registro imobiliário. Perceba que a senhora Cláudia figurou como mera procuradora e não como vendedora. Se atuasse como vendedora, realmente precisaria de outorga uxória, mas não foi o caso. Ela atuou como procuradora. Então, se como procuradora estava, não há de se falar em outorga marital. Então, Excelência,
é um desencadear de fatores que mostram que meus clientes agiram verdadeiramente de boa fé, porque respeitaram a todo tempo a dúvida, a propriedade registral e não sabiam de qualquer outra relação. Esse é o terceiro ponto. Eles alegam que houve má fé dos senhores Marçal e da senhora Carmen, mas trazem várias informações que apenas mostram que quando procuraram o senhor Marçal e a senhora Carmen, já teria havido a venda do negócio. E já teria havido a venda do negócio mediante transferência dos pagamentos. De parte dos pagamentos, melhor dizendo, tem recibo nos autos, tem cheque nos autos e tem transferência bancária nos autos, que mostram a transferência feita da empresa do senhor Marçal para a família da senhora Cláudia. Então perceba, não havia ali uma razão de ser para duvidar daquele registro. Então, excelência, fora isso, é importante ressaltar que na própria ação de divórcio, a juíza Daniela Rolim Bezerra, ela reconheceu que o imóvel já tinha sido vendido e pontuou que esse imóvel não deveria ser partilhado, que deveria a senhora Cláudia Pequeno repassar os valores dela para o senhor Ubaldo. Então perceba, é uma dívida, é um litígio conjugal que está recaindo sobre terceiro de boa fé, que em nenhum momento comprou aquela briga, que em nenhum momento buscou aquela briga, buscou comprar o direito à moradia, o direito à felicidade, à habitação digna. E aí perceba que várias outras decisões já foram nesse sentido, a gente traz várias decisões nos autos. Mas o que a gente quer ressaltar, julgadores e nobre relator, desembargador Oswaldo, é que a gente tem um imóvel que está sendo habitado por quase 10 anos pelos alhavantes, e os alhavados, eles tentam retirar os alhavantes do imóvel, o alhavado, melhor dizendo, tenta tirar os alhavantes do imóvel mediante uma tutela possessória que é pendente de uma tutela de mérito. Porque não dá para discutir juízo possessório sem discutir a propriedade nesse caso. Então perceba que nesse caso concreto é substancial, é necessária, a condição necessária a análise, por exemplo, auditiva do inquilino que alugava a casa que fora dada de entrada, para mostrar que esse inquilino passou a pagar o aluguel à senhora Cláudia quando a casa foi vendida. A análise do banco, a própria parte pediu que fosse expedido ofício ao banco para certificar a validade dos cheques e do ofício enviado. A própria parte pede um rol de documentos, de produções probatórias, que nós também pedimos e é realmente necessário para a deslindação, porque esse contexto probatório vai mostrar o direito do senhor Marçal e da senhora Carmen, mais do que se mostra já atualmente, que para nós está muito claro. Então, nobres julgadores, o que a gente gostaria de solicitar, de requerer, é que esse agravo seja provido, seguindo a linha da liminar recursal que for deferida pelo tribunal, para afastar aquela decisão e retirar o prejuízo de qualquer desocupação, ainda mais nos períodos pandêmicos que vivemos hoje. Então, nobres julgadores, com essas colocações, tentando ser o máximo objetivo possível, embora o processo seja muito extenso, eu peço verdadeiramente obrigado, meus agradecimentos pela atenção deferida e realmente requeiro, renovo o pedido para que o agravo de instrumento seja deferido, seja provido, afastando-se a tutela provisória de primeiro grau. Obrigado.